para seguir nuestra sesión, a continuación viene... Es que estamos ya sobre el tiempo, luego seguimos a lo largo del día. Para seguir nuestra sesión viene otra de las agencias de Naciones Unidas, que es UNICEF. Nuestro colega Ítalo Dutra, que estuvimos hace meses ya en Brasilia, juntos, hablando. UNICEF, que ya saben que es la agencia de Naciones Unidas, tiene un gran programa de educación y que además es particularmente activo en Brasil. Entonces, nosotros queremos darle una hora a Ítalo, que va a presentar dos programas, como tienen ustedes ahí en la agenda del foro. El programa Buscativo Escolar y el programa Maratona UNICEF Samsung. Con lo cual, quedará cerrado el sector de agencias internacionales, que ayer estuvimos todo el día y hoy mediodía, y iremos transfiriendo el interés, el foco de este foro hacia el concepto de tecnología vinculada a la última milla, pero también a la tecnología que requieren las nuevas infraestructuras para dar educación a todos, y cómo las empresas y los responsables TIC de los gobiernos en esa mezcla visualizan la realidad, que es todo el programa de final de mañana y de la tarde. Nosotros, Ítalo, por favor, si vienes aquí, le damos la palabra a nuestro colega y le agradecemos mucho que UNICEF haya querido estar presente aquí con nosotros a lo largo del día. Y muchas gracias a los panelistas que acaban de Ahora. ¿Esperamos a UNICEF? ¿Nos vamos ya o esperamos a UNICEF? Lo que ustedes digan, yo por eso estoy lista. ¿Esperan? Ustedes me dicen, yo sé, Sí, ¿no? Un poco y luego a mitad nos vamos, sí. Y tiene razón Magali, no he dado las gracias a los panelistas que han estado con nosotros esta primera hora. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias. Nuestro colega Ítalo de UNICEF Brasilia. Antes de mais nada, bom dia a todas e todos. É um prazer para a Unicef estar aqui como representando a Unicef neste encontro. O esforço que a gente vai fazer é de apresentar esses dois programas, mas também contextualizar um pouco o programa da área de educação do Brasil, no Unicef do Brasil, principalmente com o foco que a gente está digamos assim, implementando nesse ciclo de programa de cooperação com o governo brasileiro, se iniciou em 2017 vai até 2021, em três grandes, na verdade, quatro grandes componentes, com foco populacional e com implementação nos territórios mais vulneráveis do Brasil. O foco populacional refere-se a, digamos assim, três grandes públicos: as crianças e adolescentes que estão excluídas de políticas públicas, crianças e adolescentes vulneráveis, ou seja, que estão incluídas nas políticas públicas, mas estão em uma situação de vulnerabilidade que não as permite usufruir dessas políticas públicas de qualidade, e crianças e adolescentes que estão sofrendo, enfim, formas extremas de violência. Como vocês sabem, o Brasil é um dos países onde a gente tem números alarmantes de assassinatos. Mais de 50,5% dos homicídios que ocorreram nos últimos 10 anos foram homicídios de crianças e adolescentes. A gente tem situações alarmantes nesse sentido. Então, o terceiro grupo populacional é esse. Você pode passar, por favor? O próximo. Bom, então, a área de educação no Unicef no Brasil tem como foco de sua atuação o trabalho com acesso e qualidade à educação brasileira. O conjunto de princípios que estão aí apresentados referem-se a princípios que a gente segue e que tem sustentação na Convenção de Direitos da Criança e, obviamente, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então,
para o trabalho da garantia de direito à educação de crianças e adolescentes, com foco no acesso e na qualidade da oferta de educação, os princípios que a gente trabalha estão, digamos assim, focados em equidade, inclusão, reconhecimento e valorização da diversidade, a ideia de educação contextualizada, um olhar sobre a educação integral, que a gente, digamos assim, traduz como, de fato, uma educação de qualidade, que olha para todos os aspectos do indivíduo, que pensa a educação para além dos muros da escola, que tem como esforço olhar para os territórios educativos. Participação de crianças e adolescentes. O Unicef tem um dos poucos escritórios nacionais que tem uma área específica com um olhar para a segunda década da vida, em especial para os adolescentes e jovens, né, que passa a ser uma pauta, inclusive, global da instituição. Professores e estudantes como autores, né, metodologias mais ativas, metodologias que estão focadas no trabalho, que empodera crianças, adolescentes e professores para serem autores de suas práticas. Promoção de cultura de paz e não violência. E sustentabilidade, pensando, obviamente, na ideia de que governos, escolas, possam construir ações que são sustentáveis, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista de gestão, de política, e que possam impactar, de fato, a qualidade da vida e a garantia de direitos de crianças e adolescentes ao longo de toda a sua vida, né? Bom, essas estratégias, digamos assim, focadas nos públicos que eu mencionei no início, elas têm como principal consequência no nosso programa de país, o Unicef, a Agência das Nações Unidas, que tem uma presença, né, um escritório central em Brasília e mais 8 escritórios em 8 capitais brasileiras, 2 na região norte, 6 na região nordeste, e 2 na região sudeste, além do escritório de Brasília. E a gente implementa essas ações do programa de educação e dos programas de educação, proteção à criança, adolescentes e saúde, HIV e desenvolvimento infantil, em territórios que são prioritários. Os nossos territórios prioritários são descritos como o semiárido brasileiro, a Amazônia Legal brasileira, e os grandes centros urbanos, que concentram, digamos assim, as populações, o conjunto populacional mais vulnerável de crianças e adolescentes. Essas estratégias territoriais, elas têm como principal foco um olhar sobre... Não, pode voltar, por favor? Um olhar sobre um conjunto de resultados sistêmicos que impactam na vida e na garantia do direito de crianças e adolescentes. Para o caso da área de educação, a gente, obviamente, trabalha com parceiros no território. A busca ativa escolar, que eu vou apresentar aqui, é a principal estratégia, uma estratégia nacional, mas que tem impacto principalmente nesses territórios do semiárido e da Amazônia, por causa de uma estratégia territorial chamada Selo Unicef. O Selo Unicef trabalha com um conjunto de indicadores e ações estratégicas que são monitoradas ao longo de 4 anos da gestão municipal brasileira. Então, a gente trabalha a partir de adesão de municípios. A gente tem cerca de 2.100 municípios elegíveis no semiárido e na Amazônia. E a gente está com esse ciclo que se iniciou ano passado, do Selo Unicef, com a adesão de 1.920 municípios. Então, esses municípios trabalham para melhorar esse conjunto de indicadores. As nossas ações estratégicas de educação são a busca ativa escolar, que eu vou apresentar em detalhes a seguir, uma estratégia nova chamada Trajetórias de Sucesso Escolar, que tem a ver com o esforço de garantir uma educação de qualidade para crianças e adolescentes que estão em atraso escolar, um monitoramento de indicadores de qualidade da oferta de educação infantil, a oferta de um curso que possa ser pensado para a educação de crianças e adolescentes com deficiência, chamado Portas Abertas para a Inclusão, e a implementação das leis que garantem educação para as relações étnico-raciais e educação
né, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena como parte do currículo de todas as escolas do país. Pode passar. Bom, o Brasil avançou muito nas últimas 2 décadas no acesso de crianças e adolescentes à escola. A gente saiu numa situação de 10 anos de quase 5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola para, de acordo com os dados da PNAD 2015, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, para 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola no ano de 2015. A gente tem dados de censo populacional apenas a cada 10 anos. Então, por isso a gente não tem dados, talvez tão atualizados. A PNAD é uma pesquisa que faz a projeção de números de crianças e adolescentes fora da escola. Como vocês podem olhar no gráfico, cerca de 1,6 milhões de crianças, 1,6 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos estavam fora da escola em 2015 e 820 mil crianças de 4 e 5 anos estavam fora da educação infantil também em 2015. Então, o Brasil teve durante muitos anos a escolarização obrigatória dos 6 aos 14 anos. E a gente comemora, digamos assim, que praticamente 98%, 99% das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos estão incluídos na escola. Contudo, esse 1,5% que está fora da escola representam quase 400 mil crianças e adolescentes. Então, o desafio da inclusão de crianças e adolescentes na escola ainda não está superado nem para aquele período de escolarização que tem sido obrigatório durante muito tempo. A partir de 2009, as crianças de 4 e 5 anos e de 15 a 17 anos estão numa faixa etária de escolarização obrigatória, que vai da pré-escola, que são a educação das crianças de 4 e 5 anos, até o ensino médio, onde eles deveriam concluir com idade adequada de 17 anos. Pode passar. Existem desigualdades regionais em relação a essa distribuição de crianças e adolescentes fora da escola. Os percentuais que aparecem nos mapas das regiões do Brasil, aí a região norte é a região menos populosa do país, mas é a região que tem, digamos assim, maior percentual de exclusão escolar. 8,8% das crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos que vivem nessa região estão fora da escola. É nessa região onde a gente tem a maior concentração, tem maior quantidade de população dispersa em territórios de difícil acesso, é a região da Amazônia brasileira. Em seguida, a região centro-oeste, onde a gente também tem reflexos da região amazônica e do Pantanal. Depois, região sul, principalmente as crianças de 4 e 5 anos não têm acesso à educação infantil na região sul. E, por fim, nordeste e sudeste. Pode passar? Há também diferenças significativas em relação ao percentual de crianças e adolescentes que vivem em zonas de localização rural e zona de localização urbana. Obviamente, a maior concentração populacional brasileira está em zonas de localização urbana, mas, se olharmos percentualmente, a população rural sofre mais com a exclusão escolar do que a urbana. Pode passar? E, obviamente, assim como em desempenho, a exclusão escolar tem um fator forte de associação com a renda domiciliar per capita das famílias. 53% das crianças e adolescentes, de acordo com os dados da PNAD, que estavam fora da escola, viviam em famílias com renda domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo. Se nós chegarmos até uma renda domiciliar per capita de até um salário mínimo, a gente chega a 86% dessas crianças e adolescentes que estavam fora da escola. Pode passar. O Unicef, desde 2010, em uma ação global, promoveu uma iniciativa pelas crianças fora da escola. O título em inglês, Out of School Children Initiative, que iniciou em 2010, e o Brasil foi um dos 26 países que participou de um estudo global sobre o perfil, sobre as causas de exclusão de crianças e adolescentes que deveriam estar na escola, mas não estavam.
Essa iniciativa foi traduzida no Brasil para a iniciativa Fora da Escola Não Pode, né? Cada criança tem direito de aprender, de estar na escola e de aprender. Pode passar? Então, a iniciativa Fora da Escola Não Pode, além da participação no estudo global, ofereceu para os municípios, a partir dos dados do Censo Populacional de 2010, essa iniciativa, né, foi, digamos assim, lançada em 2012 e em 2014 a gente ofereceu para toda a população, todos os municípios do país, um perfil com um número identificado de crianças e adolescentes que estavam fora da escola no Censo Populacional de 2010, com o perfil por gênero, cor, raça, localização, nível de instrução dos responsáveis por essas crianças e renda média domiciliar, também separada por idade. Esses dados foram organizados em um web documentário que pode ser acessado no site que vocês veem na parte de cima do slide, foradascolanãopode.org.br. E esse web documentário serviu para o Unicef como um grande instrumento ou um elemento forte de advocacy público para que municípios e estados, mas principalmente municípios, uma vez que o estado é uma instância administrativa e as pessoas vivem em municípios, iniciassem um esforço previsto no Plano Nacional de Educação, um plano decenal de metas para a educação brasileira, aprovado em 2014, de realizar a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. Pode passar o próximo slide? Aí a gente fala um pouco de matrículas de crianças e adolescentes com deficiência. Uma das populações mais atingidas pela exclusão escolar, em termos percentuais, é a de crianças e adolescentes com deficiência. O Brasil avançou muito, principalmente por causa da condicionalidade de um benefício, né, de transferência de renda para crianças, para as famílias das crianças e adolescentes com deficiência, e estabelecendo como condicionalidade que essas crianças estivessem matriculadas numa escola. Também o Brasil lançou, em 2003, uma política de educação inclusiva para todas as escolas públicas brasileiras. Então, na verdade, que houvesse educação de crianças e adolescentes nas escolas regulares. Então, mas ainda assim, a população de crianças e adolescentes que tem deficiência é uma das populações mais atingidas com exclusão escolar. Pode passar o próximo? Então, na verdade, com um olhar sobre essa questão da exclusão escolar, todo o estudo que nós realizamos de maneira global mostra que não há possibilidade de enfrentarmos o problema da exclusão escolar apenas com um setor, ou apenas com a educação, né? Uma articulação intersetorial, pensando principalmente as secretarias que têm maior atuação em nível municipal, como saúde, assistência e educação, precisa acontecer. Não há também como a gente pensar em resolver ou atacar a discussão sobre engajamento, sobre exclusão escolar sem o engajamento da população. A outra questão também é uma forma de estabelecer um diálogo com famílias, um diálogo mais protegido com as famílias dessas crianças e adolescentes que estão fora da escola. A exclusão escolar, na verdade, apresenta quase como um sintoma de exclusão de muitos outros direitos a que essas crianças têm direito. Saúde, alimentação saudável, dentre outros. E, obviamente, o envolvimento das escolas como um agente que se expanda para além dos seus muros. Então, com esse conjunto de princípios, a gente lançou uma segunda fase da iniciativa, uma terceira fase, na verdade. A primeira fase foi o estudo global, a segunda fase o estudo nacional com a apresentação do web documentário, e a terceira fase dessa iniciativa do Fora da Escola Não Pode é a busca ativa escolar, que a gente vai apresentar a partir de agora. Pode passar? Próximo slide, por favor. Próximo. O que é a busca ativa escolar? Para além de oferecer informações aos municípios, o que o Unicef começou a fazer foi o de aprender com a capacidade que esses municípios tinham de fato, realizar a busca ativa.
para muitos municípios, ofertar ou abrir as matrículas nas escolas no início do ano significava o trabalho que eles estavam fazendo de garantir direito à educação dessas crianças e adolescentes. O que acontece é que, na maior parte dessas famílias mais vulneráveis, as famílias nem buscam a escola. Então, a ideia, e por isso o termo busca ativa, é que o governo e agentes da sociedade civil vão atrás dessas crianças e adolescentes que estavam fora da escola ou que estão fora da escola e que nem procuram o serviço. Então, o que se trabalhou foi a construção de uma metodologia, aprendendo com algumas experiências que municípios já realizavam e construir um sistema eletrônico, né, um sistema de gestão disponível de forma gratuita para esses municípios. Então, se construiu uma primeira versão dessa metodologia e se construiu uma primeira versão desse sistema. Esse sistema foi testado com trabalho de campo em 8 municípios durante um período de 6 meses. A partir do que se aprendeu nesses 8 municípios de diferentes regiões do país, de diferentes tamanhos, foi feita uma nova versão da metodologia social e uma nova versão do sistema informatizado de gestão para o apoio à busca ativa escolar de crianças e adolescentes. Pode passar? Quais são os objetivos, então, da busca ativa? Primeiro, a primeira coisa é mapear e identificar quem são e onde estão as crianças e adolescentes que estão fora da escola. Para além de ter a projeção numérica, a gente saber exatamente onde elas estão. Além de saber, obviamente, onde elas estão, precisávamos saber quais as causas da exclusão escolar. Ou seja, o que levava aquela criança e adolescente a estar fora da escola. Em seguida, tentar articular isso dentro do poder público para que fosse encaminhada uma solução para essa causa que implicava a criança e adolescente estar fora da escola. Por isso, um trabalho de forma intersetorial. E, obviamente, ter nesse sistema de gestão, de forma, obviamente, qualificada, informações diagnósticas consistentes para a tomada de decisão de melhoria de política pública e enfrentamento à exclusão escolar. Próximo. Pode passar. Bom, como funciona a busca ativa escolar? O prefeito do município precisa aderir. Essa adesão implica ele indicar alguém que coordene dentro da sua gestão as secretarias que precisam atuar para enfrentar a exclusão escolar. Essas secretarias são coordenadas por um gestor político do município. Esse gestor político indica alguém que vai ajudar a manejar as ações no sistema informatizado, que é oferecido gratuitamente para o município. E aí precisam aparecer agentes em cada uma dessas secretarias-chave, principalmente educação, assistência social e saúde. E a partir destas 3 secretarias, outras que se envolvam com o trabalho de crianças, como cultura, esporte, dentre outras. Esses supervisores institucionais, que são as pessoas responsáveis por essa secretaria, em tomar a decisão que possa auxiliar na resolução da causa, né, ou da mitigação da causa de exclusão dessa criança e desse adolescente da escola, precisa, adiante, seguir um trabalho que vai a campo, ou seja, ir atrás das crianças e adolescentes que vão na escola. A intenção da metodologia não é que o município crie uma nova estrutura, mas é que ele se aproveite dos serviços que o município já tem, em especial os agentes de saúde da família ou agentes comunitários de saúde, que são agentes da saúde que fazem visita domiciliar e preenchem relatórios para cada uma dessas visitas. Então, a ideia é que eles sejam os principais agentes que vão a campo dizer que, olha, aqui, neste lugar, tem uma criança e uma adolescente, ou um adolescente que está fora da escola. Isso é encaminhado para esses supervisores institucionais nas secretarias. Eles mandam alguém que vai verificar, fazer uma abordagem a essa família, em geral, a partir de um serviço que é oferecido pela assistência social do município, para verificar se de fato era aquela causa inicial que foi apresentada numa alerta e, a partir disso, quais as ações que precisam ser feitas para mitigar essas causas. Isso vira, então, um caso e cada supervisor institucional, a depender da sua
da sua atuação e, obviamente, das causas que foram apresentadas, toma as providências necessárias para que, em primeiro lugar, a educação, essa criança seja rematriculada e acompanhada durante o período de pelo menos 1 ano, e saúde, assistência, dentre outros, possam trabalhar juntos para que essas causas sejam mitigadas. Pode passar? Então, aí mostra um pouco o fluxo que eu acabei de explicar, desde a adesão do prefeito até o trabalho em campo, na visitação de domicílios e produção de alertas de crianças e adolescentes fora da escola. Além desse sistema de gestão, é ofertado para o município, tudo isso de forma gratuita, um aplicativo de celular que pode ser utilizado para fazer o alerta e depois para fazer a visita domiciliar e colocar relatórios, né, do que acontece, do que possam ser as causas de exclusão da criança ou do adolescente, a partir e também oferecido um canal de SMS gratuito. Então, uma tecnologia também para aqueles municípios ou para aqueles lugares onde não há um acesso ao celular 3G de qualidade, o canal de SMS também gratuito para os municípios. E um sistema de gestão. Todos esses meios servem para alimentar esse sistema de gestão que trabalha de forma a compartilhar dessas informações com níveis de permissão diferentes sobre os dados identificados de crianças e níveis gerenciais de relatórios. Pode passar? Então, aí aparecem um conjunto de causas que foram identificadas no estudo global e depois nos pilotos para a exclusão escolar, né, desde adolescente com conflito com a lei, violência na escola, violência familiar, trabalho infantil, gravidez na adolescência. O Brasil tem um sistema de informação escolar sobre dados das unidades escolares, eu acho que um dos mais avançados do mundo. Então, o Brasil faz um censo escolar anual, capitaneado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, que é uma autarquia do Ministério da Educação. A partir deste ano, o INEP começou a produzir um relatório e disponibilizar para cada município e para cada estado as crianças e adolescentes que estavam matriculadas em um ano e não foram localizadas no ano seguinte. O censo escolar é produzido anualmente. Por exemplo, agora, em 2018, a gente está em período de preenchimento do censo escolar 2018. Ele é revisado em agosto do mesmo ano e em fevereiro do ano seguinte os dados são disponibilizados para o público. Então, nesse ano, o INEP disponibilizou uma lista que chega a 2,2 milhões de crianças e adolescentes que estavam matriculadas em 2016 e não foram localizadas em nenhum lugar do país em 2017. Então, esse relatório pode ser automaticamente importado para o sistema de gestão do Busca Ativa e transformar-se imediatamente em alertas para que essas crianças e adolescentes sejam buscadas e trazidas de volta para a escola. Pode passar? Bom, deve estar difícil de ver, mas o sistema de gestão permite, desde um alerta, né, e para cada caso um conjunto de etapas. É feito o alerta, desse alerta é feita uma pesquisa, feita com o técnico verificador, que aborda a família e descobre, de fato, as causas da exclusão escolar. A partir dessa pesquisa, ele passa a ser tomadas as providências de gestão nas diversas secretarias, é feita a rematrícula desse estudante e a metodologia prevê que ele seja acompanhado com 4 visitas anuais ou com 4 telefonemas anuais para a escola, para verificar se ele está, de fato, frequentando a escola. Esse sistema registra tudo que está aí e permite, obviamente, ações internas ao sistema em diversas instâncias, seja a troca de responsabilidade por cada caso, o chamado de agentes de cada caso. Além disso, o poder público pode cadastrar como agentes comunitários, aquelas pessoas que fazem as visitas domiciliares, diversos agentes da sociedade civil, como lideranças religiosas, associações de bairro, dentre outros, organizações da sociedade civil que atendem crianças e adolescentes, dentre outros,
que podem ser parceiros do poder público na busca dessas crianças e adolescentes que estavam fora da escola. Pode passar? Além disso, para cada município, para cada estado, em forma nacional, existe um conjunto de relatórios que podem ser produzidos, olhando para as causas, olhando para o período em que cada caso é trabalhado. Então, tudo isso, esse conjunto de relatórios está disponível no sistema, que é bastante robusto em relação a esses dados de relatório. Pode passar? Toda a metodologia e os guias e manuais para acesso à plataforma estão disponíveis no site buscativaescolar.org.br, né, que está dentro do site Fora da Escola Não Pode. E, além do suporte, os municípios recebem suporte para implementar essas atividades de busca ativa via site, via e-mail e via um telefone também gratuito de acesso a nosso principal parceiro no desenvolvimento dessa metodologia, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é uma associação dos secretários municipais de educação. Pode passar? A gente já tem, enfim, com a implementação dos municípios, alguns casos de crianças e adolescentes que já foram localizados na busca ativa. Eu vou passar isso rapidamente, porque eu estou preocupado com o horário, para a gente possa conversar um pouco. Mas esse é o caso de uma criança de 4 anos de idade, que deveria estar na escola e a família não tinha informação de que era obrigatória a matrícula dessa criança na educação infantil. Então, um pouco essa questão das visitas domiciliares e a implementação da estratégia também serve para a disseminação da oferta de serviços de educação no território. Pode passar? Esse estudante, o menino com paralisia cerebral, também foi encontrado na fase de piloto da busca ativa escolar, e também a família conseguiu, nessa articulação, né, entre o poder público e a escola, uma escola inclusiva que permitisse que esse estudante voltasse à escola. Pode passar? Os resultados que nós temos até agora. O Brasil tem 5.672 municípios. Essa estratégia, a gente já tem 1.389 municípios que fizeram a adesão à estratégia de busca ativa escolar diretamente no site. Obviamente, esses 1.389 têm diferentes fases de implementação da estratégia, desde a construção interna, né, e construção de um comitê interno e da articulação territorial para que essa busca ativa seja realizada, até, de fato, o trabalho de campo e trabalho para que isso aconteça em campo. Uma curiosidade, também está pequeno para ver, mas cerca de 55% dos estudantes, das causas alegadas para estar fora da escola, são de estudantes que não vêm na escola, não têm interesse, a escola não é interessante o suficiente para mantê-los na escola. E cerca de 16% falta de documentação para matricular na escola. Isso, na verdade, a legislação brasileira obriga que a escola aceite a matrícula do estudante, independente dele ter documentação ou não, mas o Brasil também tem uma outra questão importante, que é a questão do direito ao nome. A gente tem cerca de 7 milhões de crianças e adolescentes de até 7 anos de idade, ou, enfim, até 14 anos de idade, que não têm registro civil de nascimento, e, obviamente, essas crianças estão principalmente em territórios mais vulneráveis. Região norte, periferia das grandes cidades, semiárido brasileiro. Pode passar? Aí está, na verdade, o sistema, na sua função de relatório, mostra onde estão os casos, e eu posso, enfim, fazer um acesso, uma olhada em relatório gerencial, territorialmente, onde estão os casos e alertas de crianças e adolescentes fora da escola. A ideia é que, com cada vez mais municípios aderindo, a gente tem uma informação também mais qualificada para a advocacy público e para os gestores nacionais, estaduais e municipais, no sentido de melhorar as políticas públicas para o acesso à educação de crianças e adolescentes. Pode passar? Bom, esse é a busca ativa escolar, que é o nosso, digamos assim, principal programa de implementação territorial no país,
Mas eu queria, antes de falar nisso, antes de seguir para o próximo ponto, falar de uma outra questão que envolve esses casos de crianças e adolescentes que são achadas que estavam fora da escola. Pode passar para o próximo slide. A gente tem um caso de um estudante, a partir da busca ativa escolar aqui em Euclides da Cunha, na Bahia. Pode passar? A gente encontrou o Alisson, que é um menino de 13 anos, que sempre quis estudar. Ele ia para a escola e deixava a escola porque precisava trabalhar na roça, na família, para a colheita de feijão. Então, ele perdia o ano escolar, ficou para trás. Ele tem 13 anos e está ainda no 4º ano do ensino fundamental, ou seja, que deveria abrigar crianças de 9 anos. Pode passar? Então, a ideia de que, para dentro da iniciativa pelas crianças fora da escola, é importante buscar aquelas crianças que não vão buscar o serviço educacional, mas é também importante ofertar uma educação de qualidade que permita com que essas crianças não deixem novamente a escola. Ou mesmo que permita com que essas crianças que estão em atraso escolar, que a grande maioria delas, a grande maioria dos adolescentes que entre 15 e 17 anos que estão fora da escola, deixaram a escola antes de concluir o ensino fundamental. Então, a estratégia complementar a essa estratégia de busca ativa escolar, a gente está construindo e vai lançar provavelmente no final do mês que vem, chama-se Trajetórias de Sucesso Escolar, porque com o advocacy nosso de que toda criança e adolescente pode aprender. O esforço é aproveitar que o Brasil, que recém aprovou uma base nacional comum curricular, construa uma escola diferente para esses estudantes que estão em atraso escolar. Então, a proposta é um pouco essa. Dentre um conjunto de ações dessa estratégia está a Maratona Unicef Samsung. Pode passar? Só para vocês terem uma ideia de como essa questão é uma questão importante, 12% das crianças e adolescentes que estão matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental, que deveriam abrigar crianças de 6 a 10 anos, 12% dessas crianças, na média nacional, têm 2 ou mais anos de atraso escolar. Então, para além do ingresso tardio, como vocês podem olhar ali, na verdade, o ingresso tardio representa muito pouco percentual dessas crianças e adolescentes que estão em atraso escolar. A maior parte deles refere-se à reprovação ou à repetência de ano. À medida que os anos passam, vocês podem ver ali na coluna o percentual de estudantes em atraso escolar vai aumentando. Quando eu olho para os anos finais do ensino fundamental, estudantes que deveriam ter idade entre 11 e 14 anos, 26% do percentual de estudantes que têm idade, que estão matriculados do 6º ao 9º ano, têm 2 ou mais anos de atraso. Isso é a média nacional. Existem estados em que pelo menos metade dos estudantes que estão matriculados nessa etapa e no ensino médio têm 2 ou mais anos de atraso escolar, e existem escolas em que eu tenho 100% dos estudantes em atraso escolar de 2 ou mais anos. Além de questões como o Brasil ter cerca de 2,6 milhões de estudantes matriculados em salas multisseriadas, por exemplo. Pode passar. Aí mostra a distribuição de distorção em idade série por municípios. Vejam que a gente tem menos distorção em idade série nos anos iniciais. Esse é o gráfico dos anos iniciais do ensino fundamental, matrículas de 6 a 10 anos, em idade regular. E eles vejam que já aí a região norte e uma boa parte da região nordeste já representam índices que passam de 20% de distorção em idade série, mesmo nos anos iniciais do ensino fundamental. Pode passar o próximo. Se eu vou para os anos finais do ensino fundamental, vejam que temos muitos municípios marcados em vermelho, com distorção de idade série entre 40% e 100%. Né? E a gente tem algumas ilhas em que os anos finais eu tenho distorção de idade série de até 5%, como Mato Grosso, São Paulo, alguns municípios do Ceará e de Pernambuco, principalmente. Pode passar o próximo. No ensino médio, a situação vai se agravando. Então, quanto mais avançamos na escolarização, maior o atraso escolar de crianças e adolescentes. Pode passar? Então, a ideia do Trajetórias de Sucesso Escolar é mapear boas práticas que existem no país
de enfrentamento à distorção idade-série, seguindo o conjunto de recomendações, aqueles lá que a gente falou inicialmente, que definem o trabalho da educação do Unicef no Brasil. Então, mapear, transformar essas práticas em orientações para pelo menos 1.900 municípios, que são os municípios do selo Unicef, com quem a gente tem um trabalho que se renova a cada 4 anos, e criar soluções tecnológicas inovadoras em parceria com estudantes e professores. Muitos dos estudos de escuta de adolescentes, isso deve acontecer em todos os países, falam que a tecnologia, o uso de tecnologia na escola é um atrativo importante para os estudantes pensando em currículo, né? Pode passar? Então, aí é o cronograma do trajetório de sucesso escolar, não interessa muito, pode passar para o próximo. E a gente falar, portanto, dessa outra iniciativa que envolve a educação em tecnologia, que é a Maratona Samsung Unicef. A Maratona, na verdade, é uma criação em parceria com um parceiro de tecnologia, que tem como esforço também aproveitando uma parte importante que foi aprovada na nova Base Nacional Comum Curricular, da ideia de inserção de tecnologia na escola. E trabalhar, a gente tem aqui a Unesco, por exemplo, que tem trabalhado e tem um longo percurso em discutir educação móvel, né? Enfim, mobile education, e a gente quer, na verdade, usando os princípios que regem a nossa atuação, tentar que escolas e desenvolvedores, e em especial desenvolvedores em formação, produzam aplicativos que possam ser usados na escola. A ideia é que a gente também estimule essas escolas que têm potencial para usar tecnologia, principalmente as escolas que estão em grandes centros urbanos, ou aquelas escolas ou aqueles municípios que conseguiram avançar no sentido de conectar os seus estudantes, façam uso de tecnologias móveis para melhoria da educação. E a ideia desse uso de tecnologias móveis é um uso de tecnologias móveis que represente autoria. Então, ao invés de simplesmente alguém externo à escola desenvolver tecnologia para a escola, o que a gente está fazendo com essa maratona é colocar estudantes em formação e escola para desenvolver juntos aplicativos de tecnologia para crianças e adolescentes. A gente está com foco, inclusive, na etapa da educação básica que é menos, digamos assim, falada, que são os anos finais do ensino fundamental, né? O lower secondary, que são os adolescentes, crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos, e que, na verdade, incluem no Brasil muitos adolescentes e jovens de 15 a 17 anos. Pode passar? Então, eu também não vou... Está super ruim de ler, mas a ideia, e aí eu vou encerrando para a gente ter um pouquinho de tempo para conversar, é que a gente abriu essa maratona, as inscrições estão abertas até 16 de junho. A ideia é formar uma equipe que tenha obrigatoriamente um professor de ensino médio, um estudante de ensino médio, que vão pensar aplicativos para os anos finais do ensino fundamental. Então, aproveitar a experiência desses estudantes que já passaram pelos anos finais do ensino fundamental e professores de ensino médio. E, além disso, mais 3 componentes dessa equipe, que seriam estudantes de licenciatura, de escolas técnicas, de escolas tecnológicas, e designers, enfim, que possam se juntar para produzir um aplicativo, olhando para a Base Nacional Comum Curricular, tentando trabalhar de forma conjunta mais de um componente curricular, né, mais de uma disciplina. A ideia é que essas equipes inscrevam ideias, ou seja, projetos de aplicativos, recebam uma mentoria tecnológica a partir da Samsung e seus parceiros e pedagógica a partir do Unicef e seus parceiros, para que eles melhorem essas ideias, desenvolvam um aplicativo, testem na escola e depois esses aplicativos serão disponibilizados no site do Ministério da Educação do Brasil e essas equipes vão receber um reconhecimento de uma certificação pela Unicef e pela Samsung, uma premiação em dinheiro e também equipamentos Samsung para cada um dos membros da equipe. A ideia não é criar uma competição, mas sim pensar na ideia da maratona como algo que coloque todos trabalhando de forma conjunta. A gente está na expectativa de selecionar 32 equipes, pensando em todos os anos
dos anos finais do ensino fundamental e todos os componentes curriculares do ensino fundamental. E a ideia também de colocar isso em pauta na formação das escolas técnicas, das licenciaturas e que as próprias escolas comecem a se colocar como produtoras desses aplicativos que podem ser usados para o trabalho na escola. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Próximo. Pode passar, também já falei disso. O site da maratona é maratona.brasil-ti.com.br. Essa é uma iniciativa do Unicef com a Samsung e a Softex Brasil mais TI, que inclusive é parceiro aqui do Virtual Educa. Pode passar? Então, a maratona, para inscrição, eu posso fazer a inscrição direto da equipe, eu posso me inscrever individualmente e buscar no próprio site da maratona outros parceiros para constituir uma equipe. Pode passar. Aí é só os checklists que precisa documentação da instituição, documentação de cada estudante e do professor. Pode passar? Pode. Ao final, o formulário de inscrição, né, vai ter a equipe mais o projeto e vão ter os membros desta equipe que vão, enfim, ir se inscrevendo no formulário até a finalização do cadastro. Pode passar. Pode passar. Bom, em linhas gerais, eram essas duas coisas que a gente gostaria de apresentar. Estamos à disposição para conversar sobre isso e possibilidades de interação. A outra questão importante, bom, enfim, tanto para o caso dos aplicativos quanto para o caso do sistema de gestão aplicativo da busca ativa escolar, são todos softwares abertos, né, de código aberto, e que a gente pretende, inclusive, disponibilizar para outros escritórios do Unicef no mundo para utilizar, adaptar como sistema de gestão própria. A outra questão também importante, a gente está começando uma nova, enfim, está em contínuo desenvolvimento o site da busca, a plataforma da busca ativa, e a gente vai começar agora um trabalho de articular um módulo para registro civil de nascimento, ou seja, todas aquelas crianças que dentre aquelas crianças que não estão sendo matriculadas na escola porque não tem documentação, aquelas que não têm registro de civil de nascimento, a gente também vai trabalhar com outros fluxos na rede de proteção de criança e adolescente para que elas consigam, portanto, estejam garantido o seu direito ao registro civil de nascimento. Muito obrigado. Muchas gracias, Ítalo, por tan interesantes presentaciones. Vamos a abrir un turno de palabras, permiten, pero yo quiero hacer una reflexión. A mí me parece que hay muchos programas de gran interés en el mundo vinculados a no dejar ningún niño atrás, educación inclusiva. Pero desde hace muchos años siempre insisto en que sería bueno tener una especie de clearinghouse, tener agrupados aquellos programas que mayor impacto causan. Y eso es una muestra que hace años estamos presentando en las cumbres de jefes de Estado y en reuniones de asambleas generales de la OEA. Es una muestra en donde incorporamos todo aquello que puede hacer una diferencia. A mí me parece que estos dos proyectos deberíamos incorporarlos a la muestra de buenas prácticas, porque yo entiendo que las políticas se definen sobre lo que ha funcionado y sobre lo que no ha funcionado, que a veces es tan importante como lo primero. Sí, claro. Entonces, si te parece, en esta muestra, que tenemos años, pero que estamos haciendo de forma todavía artesanal. La dirige Elena García, allí presente, nuestra directora de programas, y lo que pedimos es un vídeo de la experiencia. Tenemos realmente cosas interesantísimas, pero yo creo, Elena, sería bueno, ya que hay tanta presencia de organismos internacionales, el coordinar aquello que hacen los organismos, las organizaciones, que está funcionando realmente, e incorporarlo a la muestra. No tenemos mucho éxito. Vienen los jefes de Estado en la reunión de Panamá. No llegó Obama porque no le dejó seguridad, pero estuvieron todos los demás presidentes. Primero se sorprenden. Dicen, todo eso se está haciendo en mi país. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, de pronto ve y dice,
cierto, todo, o le han tomado la... O sea, ¿en qué podemos ayudar? Yo digo, pues si me manda el ministro de Hacienda, yo le digo en que puede. Esa segunda parte no ocurre, pero sí es bueno que los presidentes sean conscientes de que hay grandes modelos de buenas prácticas, muchas veces con recursos pequeños. E queres comentar algo? E se não, abrimos turno de palavra. Não, eu acho que certamente a Buscativa, na verdade, e a própria maratona, poderia também falar sobre essa estratégia de trajetórias de sucesso escolar, em que a gente tem um componente de tecnologia associado que vai ser importante, a gente quer trabalhar. O Unicef fez uma parceria com o Google for Education e a gente está usando todo o sistema de monitoramento do selo Unicef, né, da garantia dos indicadores, vai ser trabalhado dentro do Google Classroom, e a gente quer usar a trajetória de sucesso escolar com esse conjunto de recomendações e boas práticas, trabalhando com vídeo e material escrito, porque os vídeos a gente vê que tem impacto grande, em especial na gestão de municípios menores, as secretarias conseguem usar isso nas suas formações internas e assim por diante. Então, tudo isso é aberto e está disponível. A gente está melhorando o nosso vídeo institucional sobre busca ativa escolar e certamente pode disponibilizar. E assim que a gente tenha resultados mais robustos da Maratona Unicef, Samsung e do Trajetória de Sucesso Escolar, também estamos à disposição para deixar isso à disposição para quem quer que seja, inclusive com vídeos com multilegendas. A questão da inclusão assim, é uma questão importante. Um dos programas que a gente falou aí, que é o Portas Abertas para a Inclusão, que é feito em parceria com o Instituto Rodrigo Mendes, também tem impacto global. O apoio a esse programa é da Fundação Barcelona. Esse vídeo já circulou, inclusive, no site global do Unicef. Então, a gente tem um conjunto de materiais e a gente está querendo reuni-los de tal forma a deixar isso como boas práticas de fato e disponível de uma maneira acessível e rápida, principalmente para os municípios mais vulneráveis, né? Ou para outros países que assim o queiram. Estamos à disposição. Muchas gracias. Reconocemos la presencia del profesor César Núñez aquí con nosotros. Es un viejo amigo de Virtual Educa. Nos alegra mucho estar en Brasil y que esté con nosotros. Abrimos un turno de palabras, si les parece. Elena. Solamente quería completar, en la última muestra tenemos 2 proyectos de UNICEF, el que estaba realizando en Paraguay, con la Asociación de Bancos de Paraguay, que se llama Espacios Seguros para el Retorno a Clases, y también tenemos destacado el proyecto de Aulas Seguras en Sudán. Son los 2 proyectos de UNICEF que destacamos el año pasado. Así que encantados de recibir UNICEF Brasil. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Ataíde, eu sou diretor do WWE, World Watch Institute, sediado em Washington, nos Estados Unidos. Sou diretor no Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o pessoal do Virtual Educa, especialmente o seu secretário-geral, o senhor José Maria Anton, pela oportunidade que está dando a esse Estado da Bahia de trazer os seus convidados, os seus especialistas internacionais, para discutirem educação em alto nível, especialmente nesta virada da economia analógica para a economia digital, que nós acompanhamos em todos os cantos do mundo. Nós, no Brasil, além das publicações, temos alguns projetos, e eu gostaria de destacar, nesse momento, 2 especificamente. O primeiro é a Baía de Todos os Santos, onde estamos neste momento como capital da Amazônia Azul. É muito importante ser destacado isso. O Think Blue do Banco Mundial está sendo lançado na Baía de Todos os Santos, que é a maior baía do Brasil, é centro da costa brasileira e é berço da civilização brasileira. E, por isso, é destacada como capital da Amazônia Azul. O segundo é parabenizar a Unicef, me congratular com o Ítalo Dutra pelo excepcional trabalho que estão fazendo no sentido de transformar a educação. Um outro projeto que nós temos e gostaríamos muito de poder contar com a Unicef é a criação do Instituto Tecnológico de Piritiba,
uma pequenina cidade do semiárido do estado da Bahia, 20 mil habitantes, que acha que a sua economia está parada porque estão no período de seca. Nós estamos criando o Instituto Tecnológico de Peritiba, privado, sem fins lucrativos, com empoderamento social, linkando o Instituto Tecnológico ao Instituto Volcani em Israel, a Agência de Água de Israel, ao MIT nos Estados Unidos e ao Silicon Valley, na Califórnia. Então, gostaríamos muito de, saudando a Unicef, poder contar com vocês nessa parceria para essas ações. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria parabenizar a Ítalo, né? Sempre uma pessoa de grande liderança, engajada nas causas educacionais, e falar do momento que eu acho que a gente vive no cenário brasileiro hoje, em especial da Bahia, que é muito propício, em face do regime colaborativo com os municípios, para a implementação da Base Nacional Comum Curricular, de fazer, talvez, a busca ativa, que, por exemplo, no nosso estado a gente tem 10 anos que não realiza. Me preocupa muito, eu falava mais cedo, né, sobre o fato de a gente ter 114 mil pessoas na Bahia de 15, 16 e 17 anos de idade que não estão em nenhum sistema escolar formal, nem municipal, nem estadual, nem federal. Só para olhar um pouco da fatia que poderia estar nos nossos assentos escolares do ensino médio. E saber um pouco, Ítalo, desses 4 estados que você referenciou, que são parceiros, né, que tem um selo da Unicef, quem tem mais tempo de estrada? Eu vi que acho que foi o Mato Grosso do Sul, no mapinha, ele está mais sinalizando para o verde. Nos anos finais, é o Mato Grosso, nos anos finais do ensino fundamental, um pouco como é a caminhada desses estados, quais são esses 4 que já têm um selo, né, em parceria com a Unicef, que caminho eles têm desenvolvido para conseguir estar reduzindo tanto essa taxa de estudantes que estão fora do sistema escolar. Aqui na Bahia a gente tem tentado agregar a virada educacional baiana, que é o Transformae, um movimento de pré-matrícula, de busca ativa, porque assim, não dá para dormir sossegado, né? Ouvindo, assim, latejando na nossa cabeça esse dado de que tem um quantitativo de quase 200 mil jovens que não estão estudando, estão alijados do processo formal de escolarização e que você trouxe associados a ele, né? Saúde, seguridade nutricional, entre outras coisas. Então, assim, que estados são esses e como eles têm pactuado com a Unicef? Já manifestar que a Bahia tem grande interesse, né, em tentar aproveitar o fluxo do Pacto Federativo com a base para desenvolver uma busca ativa a partir agora de 2018. Obrigado, Tereza. Na verdade, a Bahia é um dos 4 estados que fez a adesão à busca ativa já. Na verdade, a gente vai fazer um ato solene entre hoje com o secretário ou amanhã com o governador para a adesão à busca ativa, mas, enfim, a Bahia é um dos estados com que a gente já conta para isso. O que a gente o selo Unicef, ele tem um recorte territorial, especialmente na região do semiárido brasileiro, ou seja, que começa no norte de Minas Gerais e vai até o Piauí. O Maranhão já é incluído na Amazônia Legal brasileira, que inclusive o Mato Grosso, enfim, né, são todos os estados da região norte, mais Mato Grosso. Então, a gente tem trabalhado, certamente, com o impacto que o selo Unicef traz para a gestão do município, em especial, tem apresentado resultados bastante interessantes. A gente tem observado, né, em que o selo ajuda no aumento da velocidade de mudança dos indicadores. Isso, em especial no semiárido brasileiro, tem sido bastante importante. E agora é a primeira vez que a gente vai atacar com mais força a distorção idade série. Então, o caso do Mato Grosso, por exemplo, é um caso que a gente quer estudar bastante. A gente sabe que cada estado, cada município, inclusive, tem políticas de fluxo diferentes. A reprovação, ou seja, essa cultura do fracasso escolar, muitas vezes é confundida com qualidade, né? A gente tem uma cultura que diz que escola, ou que reprovar na escola é normal, e que o estudante reprova e no ano seguinte ele vai fazer tudo aquilo de novo e ele vai aprender. Só que os nossos resultados mostram que é exatamente o contrário. Em geral, ele não aprende e volta a repetir, muitas vezes em uma disciplina que ele teria sido aprovada no ano anterior, e um passo, digamos assim, uma questão importante que da causa da exclusão escolar é o estudante que é multirrepetente. Bom, a escola não é lugar para mim, eu saio da escola. Então, o que é o nosso esforço agora? A gente, primeiro, aprender com o que tem dado certo, com experiências que a gente vem acompanhando ao longo do tempo. Colocar as pautas de participação, de autoria, de sustentabilidade que o Unicef vem trabalhando ao longo dos anos.
e começar a identificar nesses lugares o que cada um desses lugares tem feito para resolver isso e disponibilizar isso para todo mundo. Porque uma coisa é a gente pensar, é claro que a gente tem experiências, a gente fala muito de qualidade da educação brasileira, mas a gente tem lugares em que a oferta de educação brasileira, a oferta de educação para as nossas crianças é muito bom. E esses lugares estão espalhados no país inteiro. E o que a gente quer fazer? A gente quer começar a dar um pouco mais de sotaque a essas recomendações. Então, uma vez a gente pensar que lá no meio da Amazônia, um município pode se inspirar em um outro município que pode estar bastante distante dele, mas que tem um contexto amazônico, digamos assim, parecido. Então, o nosso esforço é começar a ir atrás disso e conseguir levantar essas discussões, aproveitando, obviamente, a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, o esforço nosso é conjunto. O que a gente tem identificado, principalmente por causa do selo, né? Já há algum tempo. O selo tem edições que começaram lá em 1998, na verdade, no Ceará. E hoje a gente, obviamente, já tem, enfim, o selo em todos os estados do Nordeste, mais o norte de Minas, mais todos os estados da região Norte, alguns do Centro-Oeste. A gente, enfim, aprendeu com esse esforço todo de que a relação, o regime de colaboração Estado-município é um instrumento de desenvolvimento e de melhoria desses indicadores que é fundamental para esse progresso. Sem essa parceria Estado-município, é muito difícil que um e o outro consigam avançar nas suas pautas. Então, a gente também está trabalhando um pouco nesse sentido de trazer os governos estaduais para essa... O Unicef Brasil tem uma atuação municipal, ou seja, em nível de município já há muitos anos. E agora a ideia é se aproximar cada vez mais dos estados como, enfim, para esse casamento no regime de colaboração. Muito obrigado, muchas gracias. Con esto terminamos nuestro día y medio de organizaciones internacionales. Vamos a mantener ahora reuniones. Italo, queremos hablar contigo un poco más, pero la vida y todo sigue. Yo veo que la sala, creo que tenemos un foro muy importante. Entonces, ahora se va a hacer cargo de lo que yo he venido haciendo día y medio, Elena García, que va a venir aquí y va a estar con nuestros colegas de los responsables TIC de los gobiernos. A gente quer engajar todos vocês nesta iniciativa do Unicef Brasil Fora da Escola Não Pode. Então, a gente trouxe camisetas da campanha. As minhas colegas da área de educação estavam aqui vestidas. Então, aqui a gente vai distribuir para vocês as camisetas da iniciativa do Unicef no Brasil Fora da Escola Não Pode. Muito obrigado.